Altos preços praticados, dificuldade de regulamentação de novas empresas junto à ANAC. A aviação no Amazonas passa por turbulências e entrou na pauta de discussões na Assembleia Legislativa. Uma audiência pública reuniu para o debate nesta sexta-feira autoridades do setor e deputados das esferas estadual e federal. Um problema sério, a grande maioria dos deslocamentos no Amazonas, boa parte deles são feitos via aéreo, principalmente os deslocamentos de urgência. E nós temos tarifas caras, um serviço ineficiente, a grande maioria dos aeroportos sem condições de segurança adequada. E nos últimos tempos temos um problema mais grave, que é o fato da ANAC autorizar voos da TRIP para determinados municípios e negar voos com a mesma aeronave para outras empresas, para os outros municípios. Você pega, por exemplo, Parintins, onde voa a TRIP e a MAP. A TRIP tem incentivo fiscal no combustível, a MAP não tem, mas os preços são os mesmos. Isso é um absurdo. Portanto, a TRIP não está repassando para o consumidor final o desconto que ela recebe ao comprar combustível. Nós precisamos percorrer todos os caminhos para criar alternativas para a entrada de novas empresas de aviação no estado do Amazonas. A TRIP ela tem redução, inclusive, de impostos do estado do Amazonas no combustível para que pudesse fornecer aos consumidores uma tarifa menor. Os preços praticados pela TRIP hoje podem ser comparados a viagens internacionais. Isso nós estamos falando da aviação regional dentro do estado do Amazonas. Vou dar exemplo do meu município, que é Boca do Acre. Para a gente chegar a Manaus e de volta você gasta R$ 1.400, R$ 2.400, R$ 1.200 para ir e R$ 1.000 para voltar. Isso é muito difícil, é muito complicado. Tem que buscar uma maneira de reduzir também as tarifas. O estado do Amazonas hoje, muitos dos seus municípios dependem de outro estado. Você tem que ir muitas vezes para Rondônia, muitas vezes para o Acre, para acessar aqueles municípios, em razão dos seus aeroportos, as suas pistas de pouso não serem legalizadas e muitas delas até interditadas pela ANAC. Você vê, por exemplo, é o caso de Lábrea, onde a TRIP operava com 2 voos regulares por semana, reduziu a 1 e hoje nenhum mais. É um município que tem quase 40 mil habitantes, que tem uma economia próspera e que a gente precisa encontrar uma situação. Nós não podemos ficar, por exemplo, muitos desses municípios são servidos por pirataria, como disse aqui o representante de uma empresa de aviação. O deputado federal Plínio Valério acompanhou o debate e afirmou que irá se articular em Brasília para minimizar os problemas. Eu vou me inteirar na exposição 2 pesos e 2 medidas, né? Tem empresa aí fazendo coisa que a empresa igualzinha não pode fazer. Eu vou me inteirar e vou ver no que eu posso ajudar. E o que a gente tem que ajudar é melhorar o transporte aéreo no Amazonas. Se tiver havendo injustiça aqui, a gente vai procurar tentar corrigir junto aos órgãos competentes. Você sabia que 85% da população do Amazonas é considerada mestiça? Apesar do volume populacional, muitos direitos ainda precisam ser respeitados. Uma sessão especial proposta pela deputada Conceição Sampaio comemorou os dias do caboclo e do mestiço, mas também trouxe à tona reivindicações de classes. O parlamento tem sido um conciliador buscando o consenso entre as partes envolvidas, porque assim como os indígenas têm o seu direito sobre a terra, também os mestiços têm o direito de viver e permanecer nas suas terras também. Nós não queremos nada dos indígenas, nós queremos só o que pertence aos mestiços. Primeiro, lembrando que o país é um país de misturas e a Assembleia do Amazonas tem procurado muito fazer que não somente os mestiços, que nós hoje prestamos uma homenagem, mas que essa casa verdadeiramente seja a casa do povo. Então, o nosso povo precisa ser valorizado e nós reconhecemos o mestiço, o caboclo, justamente formando o nosso povo brasileiro. O deputado Luiz Castro participou da 3ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. Com o tema Resíduos Sólidos, vamos cuidar de Manaus, os participantes trataram sobre políticas públicas voltadas para a destinação e coleta do lixo. É a mobilização da sociedade, é a discussão de soluções concretas, alternativas, porque a lei já existe, o que precisa agora é ação. Participação da sociedade significa a sociedade tomando consciência, assumindo também responsabilidades, compartilhando responsabilidades com o poder público. O poder público tem que ser cobrado a agir, mas a sociedade tem que participar. É também o momento de destacar o papel dos catadores de resíduos sólidos. Não existe mais catador de lixo na nova lei nacional.
Existem sim pessoas que se tornam agentes socioambientais e que ajudam no processo de reciclagem para transformar aquilo que antigamente era chamado de lixo em um produto econômico que vai ser reaproveitado nas cadeias produtivas. A gente trabalha colhendo na fábrica, com parceria com as escolas, fazendo o porta a porta, entendeu? E fazendo o recolhimento também de algumas ONG que chamam a gente. E a gente traz para o galpão, faz toda a triagem, da triagem a gente leva para a fábrica. E alguns material que não dá para fazer, não é vendido na fábrica, a gente faz o artesanato, que a gente também, com parceria nas escolas, a gente dá os cursos para as mães da comunidade que não têm uma renda. Essas ações devem acontecer mais, entendeu? Que venha beneficiar os catadores. A grande conquista dessa conferência é alertar a população para o que ela precisa de fato se comprometer em mudança de atitude. A ação do poder público é a ponta desse iceberg. Resolver o problema do lixão é uma pontinha. Se nós não mudarmos o nosso padrão de consumo de resíduos que a gente produz, que hoje cada manauara produz em média 1,5 kg de lixo, 2 milhões de habitantes, quanto você produz por dia de lixo na cidade, que é diariamente coletado pela prefeitura, jogado num aterro, isso não pode continuar. A Agência de Desenvolvimento Sustentável assinou um convênio de cooperação financeira com as associações de seringueiros do Amazonas. O acordo contou com o apoio do deputado Adjilton Afonso e vai liberar aproximadamente R$1.400.000 para o pagamento de subvenção extrativista para os trabalhadores da borracha. Hoje nós produzimos no estado a safra de 2012, 2013 até dezembro de 2013, chega a 1.400.000, ou seja, nós vamos pagar R$1.400.000 produzido 1.400 quilos. Hoje o que movimenta com as famílias que nós já estamos trabalhando já legalmente, hoje nós temos um volume em recursos hoje de quase R$700.000 no município durante a safra. Se nós passarmos a colocar as 300 famílias, que é o nosso objetivo, nós passaremos de 1 milhão envolvendo os recursos municipal, federal e estadual. Isso só com produção, fora subvenção? Isso com produção. Incluindo a subvenção, essa renda? Com certeza nós vamos passar de 1,5 milhão. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece regras para a criação de novos municípios, devolvendo às assembleias legislativas autonomia nas discussões pertinentes ao tema. No Amazonas, parlamentares comemoraram, mas pediram cautela na tomada de decisões. Atualmente, a Comissão de Assuntos Municipais da Casa analisa 14 pedidos de criação de novos municípios no Amazonas. Esse ponto é um ponto muito importante, porque devolve às assembleias legislativas essa prerrogativa legal de discutir, de propor, de ouvir as pessoas, ouvir os moradores dessas regiões a respeito da implementação, da fusão ou a criação de novos municípios. Eu já me antecipei, sabendo que esse projeto vai ser aprovado no Senado, porque na Câmara nós ganhamos por uma grande maioria, e que já propus a criação dessa comissão. Essa comissão tem que ser composta por vários membros da minha comissão, de comissão em finanças, da comissão jurídica, tem que envolver procuradores da Assembleia, pessoas da área econômica, para receber esses pedidos e analisarem. Tem que ter uma discussão a nível local, para que a gente possa ver qual será a presença do poder público estadual, no sentido de garantir a presença das instituições, e quando eu falo estadual, eu estou falando do governo do estado, do Ministério Público, da Justiça, do Tribunal de Justiça, para que a gente possa garantir a estrutura mínima dos poderes públicos presentes nesse município. A Assembleia Legislativa do Amazonas emitiu comunicado oficial nos principais veículos de comunicação impressos do Brasil, defendendo a manutenção de 12% da alíquota de ICMS para a Zona Franca de Manaus. A nota também contesta a atitude do Parlamento Estadual de São Paulo, que apontou prejuízos no ensino superior daquele estado por conta da renúncia fiscal concedida ao modelo econômico da capital amazonense. A Assembleia, como todos sabem, é a casa do povo, e em sendo a casa do povo, tem que se preocupar com o destino do nosso estado, o destino da nossa população, e todo mundo sabe que o desenvolvimento do Amazonas está umbilicalmente ligado ao desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. A Assembleia está adotando um posicionamento político juridicamente perfeito, com base legal, constitucional,
que é a diferenciação no tratamento para o estado do Amazonas, especificamente o Polo Industrial de Manaus, é algo que está conquistado na nossa própria Constituição. São Paulo, nos últimos anos, tenta, por todas as vias, legítimas e ilegítimas, criar constrangimento, criar empecilhos para que nós possamos potencializar ainda mais o Polo Industrial de Manaus. A Zona Franca de Manaus, que o estado do Amazonas, que a cidade de Manaus, ela, de forma alguma, ela prejudica a economia de São Paulo. E, nesse caso especificamente, não prejudica nenhuma instituição de ensino do estado de São Paulo, né? São Paulo hoje tem um PIB de quase a metade de todas as moedas que circulam no país, enquanto que o Amazonas tem 1,6. É importante o assegurar, né? E quando a Assembleia Legislativa tomou essa iniciativa pelo presidente Josué Neto, porque nós não deveríamos deixar passar em branco. É uma medida essencial de defesa dos interesses do povo do estado do Amazonas, da atividade produtiva no nosso estado, do polo industrial de Manaus, dos milhares de empregos que esse polo gera e, acima de tudo, do que esse polo gera de arrecadação para o orçamento público do estado do Amazonas. Então, acho que é uma medida fundamental da Assembleia Legislativa, precisa ser acompanhada de outras iniciativas de debate, de pressão política. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, enviou carta aberta ao senador Renan Calheiros, presidente do Senado, em defesa da Zona Franca de Manaus. No texto, o parlamentar aproveita a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente para fazer um balanço das vantagens ambientais oferecidas pela política de incentivos fiscais adotadas para o polo industrial de Manaus. O deputado Marcelo Ramos afirmou que vai protocolar como projeto de lei de iniciativa própria a proposta de revisão do ICMS dos produtos da cesta básica no Amazonas, formulada por uma comissão especial de parlamentares, instituída para discutir o assunto. De acordo com o parlamentar, os trabalhos já foram concluídos há mais de um mês e não foi marcada uma data para a apresentação do projeto formatado ao governador do estado, Omar Aziz. Vou apresentar o projeto como projeto de lei de minha autoria e na hora de colocar para votar nós vamos ver quem mesmo está falando a verdade quando diz que quer comida mais barata na mesa do cidadão e quem está fazendo isso só como demagogia e na hora do pega para capar não vai assumir a responsabilidade de aprovar o projeto. O furto de energia é ainda o principal gargalo do sistema de abastecimento na capital. O assunto foi destaque na 4ª reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, realizada na Assembleia, atendendo a proposta do deputado Marcelo Ramos. O parlamentar disse que a meta agora é levar as discussões aos municípios que compõem a região metropolitana de Manaus. Nós estamos trabalhando no sentido de fazer readequação de circuitos, substituir transformadores que estão em sobrecarga, e a população vai continuar percebendo as melhorias que nós estamos fazendo isso desde o ano de 2010. E agora, com a interligação do Sistema Nacional, ainda vai haver mais melhoria, mais confiabilidade no fornecimento de energia. Os abarroamentos de veículos contra os nossos postos, né, que é muito intenso em Manaus, nós temos algo em torno de 3 a 4 abarroamentos diários, né? São 120 abarroamentos por mês, são 1.440 por ano. Uma reunião importante, pela primeira vez a empresa Amazonas Energia trouxe o relatório de desligamentos do mês de abril, um relatório que demonstra 1.513 desligamentos durante o mês de abril, mas também sinaliza que a grande maioria desses desligamentos não é motivado por problema de alimentação ou de geração de energia, e sim motivado por problemas nos transformadores, sobrecargas e outros problemas. Nós vamos acompanhar isso mês a mês para ver que medidas fazemos para diminuir esse número de desligamentos. Fora isso, há um problema antigo que diz respeito à suspensão do abastecimento de água, segundo a Manaus Ambiental, por problema de geração de energia, e nós estamos solicitando uma perícia que foi realizada num processo judicial que decide essa matéria, para ter clareza sobre efetivamente o que acontece. Deputado Chico Preto volta a reunir bombeiros civis para tratar sobre o projeto de lei que obriga a presença desses profissionais em edificações, áreas de risco ou eventos de grande concentração de pessoas. A categoria pede à Casa Legislativa que o projeto seja aprovado. Eu penso que discussões já tivemos o suficiente e o projeto já tem as condições de ser levado a plenário para que os deputados votem no projeto e o projeto seja
enviado ao governador para sanção ou veto. E é um profissional, como eu disse, que vem para auxiliar aí o processo de segurança pública. Não para combater assalto, mas sim a segurança pública preventiva. Porque existem algumas atividades que sim, têm maior risco, outras menor risco. Então, naquelas que têm maior risco, ou aquelas que têm algum risco e que são precisos ter o bombeiro civil, esse profissional passa a ser uma figura ali constante naquele ambiente da empresa com o único objetivo, dar mais segurança aos cidadãos e trabalhadores daquele ambiente. Essa lei sendo aprovada, ela vai ajudar muito na geração de empregos, né, para os bombeiros civis do Amazonas, né, porque eles necessitam, né, dessa lei sendo aprovada. Nós temos nossos colegas militares que dão totalmente apoio, mas o quantitativo dos bombeiros militares são poucos, são 520 homens hoje. E nós, bombeiros civis hoje, estamos em cerca de 5.800 bombeiros civis. Nós estamos trabalhando no polo industrial de Manaus, nos centros comerciais e no shopping. A falta de regulamentação do transporte aquaviário no estado agrava os problemas dos portos do Amazonas e aumenta o risco de acidentes com embarcações nos rios da Amazônia. Em todo o estado, apenas 12 linhas de viagem têm o itinerário regularizado pela ANTAQ. O assunto foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do estado. Você não tem controle de bagagem, você não tem controle de que tipo de carga entra nos navios aqui, nos barcos regionais, você tem um absoluto descontrole, você não tem controle de venda de passagem, você não tem controle de recolhimento de impostos. Então nós já temos uma desregulamentação absoluta que causa prejuízo para o dono da embarcação, que vive na instabilidade, causa prejuízo para o usuário, que não tem direitos garantidos e tem muitas vezes um desconforto absoluto, e causa prejuízo para o governo do estado do Amazonas, que não tem como controlar essa atividade. Então, é urgente a regulamentação do transporte aquaviário no Amazonas. Me pergunto como que um estado que tem uma dependência tão grande do transporte fluvial fica tantos anos sem ter uma lei, sem ter uma regulamentação. Uma regulamentação que seja institucional, porque na ausência de uma regulamentação governamental, existe a autorregulação que ela muitas das vezes vem para prejudicar o passageiro, o usuário, o sistema de transporte em si. Mas infelizmente a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ela não abrange a área intermunicipal. Por sua jurisdição, ela tem competência apenas com as linhas troncais intermunicipais, que pelas minhas contas aqui não passam de 12, pelo estado do Pará e o estado de Rondônia, onde tem navegação o ano inteiro, né? Muitas demandas que vêm de segmentos organizados nessa área do transporte fluvial, o transporte aquaviário no caso. Você tem problemas relacionados à regularidade desse transporte, dos próprios empreendedores, barcos que precisam se adequar a legislações. Você tem em si a questão da segurança, regras estabelecidas que, aliás, não estão estabelecidas ainda, que se refere à questão do transporte de passageiros e também de cargas. Então você tem uma série de questões a serem discutidas e nós precisamos dinamizar o transporte fluvial. O transporte aquaviário, ele depende, para início da regulação por parte da ASAN, de um marco regulatório. Ele depende, então, ou de uma lei ou de contratos públicos de concessão. Essas duas situações devem ser resolvidas politicamente antes de se ter, então, a definição para esse outro segmento, né, que é a parte dos operadores, né, desse serviço. A Assembleia dá o sinal verde para o funcionamento do programa Águas para Manaus e aprova o projeto que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o governo do estado e a Prefeitura de Manaus para a constituição do consórcio Proama. Assim que recebemos a mensagem governamental, nós encaminhamos para as comissões. As comissões, em forma de urgência, se reuniram, discutiram, debateram o assunto, abrimos também o espaço para uma audiência pública. Então nós estamos exatamente fazendo aquilo que prevê o nosso regimento interno e o que prevê a democracia. Podemos chegar à conclusão de que sim, essa é a melhor formatação para que o programa entre em funcionamento. E por ser a melhor formatação, houve ali um indicativo dado pela Prefeitura que dentro de 90 dias, ou seja, a partir do 90º dia, a água do Proama já estaria aí cumprindo com seu papel, que é chegar à casa das famílias da Zona Norte, da Zona Leste,
com os ajustes necessários, sem cobranças exageradas. As intenções, nesse sentido, não temos nada contrário, né? Somos a favor. Somos contrários apenas de que a gestão do programa fique nas mãos da iniciativa privada, ou seja, a empresa atual, a Manaus Ambiental, porque ela não cumpriu o contrato até hoje e eu acho que dificilmente vai poder fazer uma boa gestão e garantir que essa água chegue a quem precisa na zona leste e zona norte da cidade. Estudantes de psicologia fizeram nesta terça-feira uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa para pedir a aprovação do projeto de emenda à Constituição, número 3 de 2012, que prevê a inclusão de pelo menos um psicólogo e um assistente social nas unidades de ensino público da educação básica. A PEC que nós apresentamos, eu e vários parlamentares que a subscreveram, visa garantir a presença do profissional de psicologia e de assistência social em cada uma das escolas da rede pública do estado do Amazonas. A importância ela é quase que diretamente relacionada à necessidade de nós termos dentro da escola um profissional que ajude os professores, as professoras, os gestores a trabalhar com esse fenômeno cada vez maior da violência, da desagregação, dos desajustes causados por problemas familiares, problemas sociais que infelizmente adentram a escola. Às vezes o uso de droga, a violência que a criança sofreu e que ela leva com um trauma para dentro da sala de aula e dificulta a sua aprendizagem, motiva a evasão, a repetência, conflitos, tudo isso precisa ser trabalhado melhor hoje em dia. Hoje a gente sabe que nas escolas a necessidade da inclusão do psicólogo escolar da assistente social está ligado ao contexto que a gente vive hoje. Hoje a gente sabe que tem um contexto muito ligado à questão da violência, muito ligado à questão das dificuldades de aprendizagem. Então acho que a inclusão desses dois profissionais, eu acho que vai fortalecer primeiro a equipe escolar, vai fortalecer a equipe que está bem à frente de todo o processo educacional, que é o professor. Então a ideia também é a gente integrar forças para a melhoria da qualidade de ensino no nosso estado. Tenho convicção de que é fundamental, não só pela lógica de inserir esses profissionais no mercado de trabalho, mas acima de tudo sobre a lógica de qualificar o ambiente escolar. Existe uma série de problemas que existem dentro da escola, a violência, a evasão escolar, que não tem como ser resolvido pelo professor, que precisa de uma equipe multidisciplinar de apoio e de melhorar o ambiente da escola. Dentro dessa equipe, o psicólogo me parece ter um papel fundamental, assim como o assistente social. E começou nesta quarta-feira mais uma edição do Parlamento Jovem. O programa da Assembleia Legislativa é para desenvolver o interesse pela política na juventude. 6 municípios do Amazonas, incluindo a capital, fazem parte do programa. Em 2013, a novidade é a presença de alunos de escola particular. De também aproximarmos mais esses alunos à nossa realidade, a realidade das casas legislativas, o que eles estão vendo aqui, o que verão aqui conosco durante essa semana e meia, são ações que são feitas pelas assembleias legislativas, o que os deputados fazem no seu dia a dia, a importância da representação deles dentro de uma democracia e a inclusão desses alunos para uma reflexão do que realmente pode ser melhorado no futuro nas casas políticas. Estou muito ansioso para ver como vai ser o programa, tudo que vai acontecer. É uma oportunidade única e é um diferencial, que pouca gente tem a oportunidade que eu estou aqui. Nós acreditamos, eu e meus amigos, que nós podemos mudar o mundo acreditando que haverá uma igualdade, que haverá paz e que haverá um mundo melhor para as pessoas. Então, assim, eu escolhi os direitos humanos porque isso combinou comigo. Isso me remete a várias coisas que eu já ouvi sobre as pessoas, sobre a minha família. No meu âmbito escolar, nós procuramos a igualdade. O aluno, quando a gente chega na escola, que apresenta o programa para ele, pergunta para ele, você gosta de política? Ele disse, não gosto de política porque a gente sabe que todo político tem aquele lado ruim. E quando ele chega na escola, e principalmente quando ele sai, ele entra com um pensamento e sai com totalmente diferente, sabendo que política é coisa séria.
Planejado para ser a mais avançada e inovadora instituição de pesquisa e desenvolvimento, aproveitando a estrutura da Zona Franca de Manaus para a implantação da bioindústria, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, com 11 anos de existência, apresenta impasses de natureza jurídica. Uma audiência pública proposta pelos deputados José Ricardo e Luiz Castro reuniu autoridades para debater sobre a gestão do centro. O que precisa é a gente estabelecer qual é o regime jurídico, né, como vai se dar a manutenção, inclusive dos 23 laboratórios modernos que nós temos, e estabelecer qual é a responsabilidade de cada um ministério. De repente, nesse estudo que está sendo construído, a gente descubra que não é só um ministério que precise tocar. De repente não é o MDIC, não é o MCT, pode ser o Ministério da Educação, enfim, é lógico que quando a gente finalizar e definir o estatuto jurídico dele, nós vamos ter muito mais investimentos do governo em pesquisa e inovação do que nós já temos hoje. É importante a gente saber por parte do governo federal, no caso representado pela SUFRAMA, a questão do funcionamento do CBA. A questão jurídica, o Ministério, seu Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, que vai continuar sendo responsável, né, para dar o apoio, a questão dos recursos necessários para o seu funcionamento e, principalmente, a sua atuação, né, os seus objetivos, a sua área de atuação. Quer dizer, quais são as perspectivas que tem de desenvolvimento a partir do trabalho do CBA, através das pesquisas, a implementação dessas pesquisas em produtos, serviços, em algo que possa servir à sociedade. Pedir ao governo federal, né, nos posicionarmos como uma forma de parceiros para solucionar um dos problemas que são fundamentais para que essa instituição tenha, de fato, o desenvolvimento, a pujança para a qual ela foi criada, que é nós possamos ter a institucionalização do Centro de Biotecnologia da Amazônia. A biotecnologia hoje é uma área importante e estratégica para o país, apontada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia como uma das áreas prioritárias, e para o estado do Amazonas ela se compõe como uma área extremamente importante para o desenvolvimento econômico, para a área do bionegócio. E esse espaço foi criado para criar uma relação, ser um espaço de interlocução entre o setor produtivo e a academia. Nós temos pesquisas aqui que se iniciam e não são concluídas porque os pesquisadores estão aqui como bolsistas do CNPq e as bolsas terminam e eles vão embora. Então isso é dramático, você ter processos onde você tem um grupo muito pequeno de pesquisadores ligados ao centro e a grande massa de pesquisadores não tem uma relação de médio prazo, no mínimo de médio prazo, com o processo que aqui acontece. Nós sabemos que para desenvolver tecnologias novas, inovadoras, apropriadoras da nossa biodiversidade, dos conhecimentos científicos que já partem da pesquisa pura ou aplicada, nós precisamos de tempo. Isso não é pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico, não se faz no passe de mágicas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, participou da sessão inaugural da elaboração do Plano Diretor de Iranduba, distante 27 quilômetros de Manaus. A revisão do documento terá assessoria do Centro de Cooperação Técnica do Interior da ALEAN, que tem como objetivo prestar assistência jurídica às câmaras municipais e prefeituras. A lei orgânica, que é o que está sendo hoje sugerido aqui no município de Iranduba, é a lei mais importante do município. Então essa lei ela tem que estar de acordo com a velocidade do crescimento que hoje Iranduba tem por conta dessa acessibilidade ao município de Manaus. Quem sai de Manaus, do centro de Manaus, com 15 minutos, está no município de Iranduba. É um município que tem crescido muito. Nos últimos 3 anos, o município cresceu 60% e a prefeitura, o município de Iranduba, precisa muito da ajuda do governo. Isso é fato, é algo que não se pode negar. O verão já está chegando, já estamos praticamente no período de verão no Amazonas. E o município de Iranduba aqui é um município que produz muito, que tem muita produção de melancia, de caju, de hortaliças, e que precisa escoar essa produção. A primeira vistoria da comissão especial criada na Assembleia para avaliar a situação portuária do estado foi no porto de Itacoatiara. O local está desativado e é o principal modal utilizado para o escoamento da produção do município, além de ser o terminal de passageiros. A visita, conduzida pelo deputado Cabo Maciel, contou com a avaliação técnica do DENIT. O DENIT hoje ele atua na administração dos portos do interior que foram construídos
com recursos federais através da administração das hidrovias ocidentais. E a partir daí, para dar mais qualidade de vida, inclusive para os nossos companheiros do interior. É muito importante essa visita, estamos detectando uma série de erros, houve um aditivo de 4.900.000, nós estamos detectando os problemas em loco, Itacoatiara está devidamente prejudicada, Itacoatiara está bem centralizada geograficamente. O porto de Itacoatiara, ele permanece interditado, fora de tráfego, por conta de um sinistro que aconteceu no ano passado e que o DENIT teve que decretar uma emergência. Há um clamor da população pelo porto de Itacoatiara. A Marinha vem acompanhando isso, ele permanece interditado, parte do serviço que deveria ter sido feito já foi concluída. Nós estamos esperando a prontificação por parte do DENIT para que a Marinha faça a liberação o mais rápido possível. Eu acredito que o nosso momento melhor é com certeza a construção de um novo porto intermodal, com toda a estrutura para a exportação dos nossos produtos, porque entendemos que Itacoatiara precisa disso. Itacoatiara geograficamente é um município que detém a melhor localização e nós precisamos para que nós possamos realmente dar um discernimento para o povo de Itacoatiara para a questão do crescimento econômico de Itacoatiara hoje. Nós precisamos desse porto aqui, o povo sofre, precisamos gerar emprego, renda e os deputados todos estão imbuídos nessa luta. Indistintamente, todos estão muito preocupados com a situação do município de Itacoatiara. Boa tarde. Você acabou de assistir ao resumo da Semana Legislativa de 3 a 7 de junho. E hoje, segunda-feira, 10 de junho de 2013, acontece em Manaus o encontro de todos os prefeitos dos 61 municípios do interior amazonense para debater programas e políticas públicas. O deputado Josué Neto, presidente da Assembleia, se fará presente ao evento. Detalhes sobre o encontro e outras matérias você assistirá no telejornal Alean Notícias às 8h30 da noite ou então no portal da Alean em alean.gov.br. Boa semana e até amanhã.